domingo revisando a mensagem que o irmão Pedro deu na semana passada, bem fresquinha, né? Que os irmãos chutaram essa semana na imersão. Os irmãos ganham imersão quando entra no local. E o alimento diário no sábado foi a mensagem da conferência dada um pouco tempo atrás, né? Uns meses atrás. E de sábado, que vem vindo o alimento diário, nós estamos vendo ali Gênesis por meio da história de José, né? Na verdade, domingo, né? E de sábado, Abraão, né? Tá ali em Gênesis. Parece assuntos diferentes, parece histórias diferentes, mas se conectam, se completam muito, né? Inclusive essa semana. Porque na verdade a Bíblia é assim, né? A Bíblia não é um livro assim para você pegar um pedaço e é isso aqui só e acabou, né? Quem usa a Bíblia como amuleto, né, da sorte, vou ver onde que Deus quer falar comigo aqui. Abre assim, entendeu? Ruim não vai ser, né? Mas já tive pessoa que conheci que fez isso. Aí ele, vou ver que Deus quer falar comigo. Aí caiu assim, e Judas foi se suicidar, né? Caiu bem nesse texto. Foi só filho do diabo. Então a Bíblia não é para isso, não, como se fosse um amuleto da sorte, né? Mas é para ela ser lida, compreendida, Novo, Velho Testamento, o Senhor fala com você, né? E como o Senhor está nos falando para nós. E até a mensagem de hoje, né, Judá se destaca em meio à grande pressão, parecida com a de ontem, né? Deus põe Abraão à prova. Então são situações difíceis que os dois passaram, mas que por estar na presença do Senhor venceram. E Deus pôde contar com eles. É isso que Deus quer, contar conosco, irmãos, né? Então essa manhã eu podia esquecer as mensagens, né? O Peterson compartilhou ontem, esquecer e falar palavras bonitas, né? Que os irmãos são bonitos, né? Que é só olhar para o Espírito para que vai vencer, que tá tudo certo, né? Animar, pensamento positivo, né? Agradar todo mundo, falar de prosperidade. Mas isso que o Senhor quer para nós? O Senhor quer nos levar a ser uma igreja madura, né? Ele quer levar a ser vencedores, sair do estágio inicial e crescer, né? Com o nosso filho pequenininho, a gente brinca, se diverte, né? Às vezes fala coisa errada, você acha engraçado, né? Mas vai ficar ele falando coisa errada com 20 anos, vai estar achando engraçado? Não, você corrige, você ensina, né? Você quer que ele cresça. Então Deus quer que nós cresçamos também, né? Por isso é a igreja. A igreja é a igreja dos primogênitos que o Senhor quer, né, trazer. E é muito interessante esse texto, que quando a gente lê lá, em Gênesis, passa muitas vezes batido, né? A gente lê a Bíblia assim, é uma história de Judá, com os irmãos ali, mas quando a gente para diante do Senhor, tem muita revelação, né? E primeiro que Deus valoriza a primogenitura, né? Teve ela que compartilhou agora, não desprezemos a nossa salvação. A salvação é primogenitura, né? É o que Deus escolheu, como Esaú desprezou. A bênção, né? A bênção do pai. Ele trocou, estou morrendo de fome. Quem está morrendo de fome tá desmaiado no chão, né? Ele fala, nossa, estou morrendo de fome. É um jeito de falar. Mas que vai morrer, né? Uma vez eu estava no CEAP, daí estou reclamando, estou com fome. Daí o irmão coordenando falou assim, não, você está com apetite. E trocou, tipo assim, desprezou, né? Então, que nós não possamos fazer isso. E ali no caso de Jacó, seus filhos, nós vimos essa mensagem ali, o que eu estou falando aqui está em Gênesis 43 e 44, certo? Não vamos ler todos os 2 capítulos, né? Por causa do tempo, mas depois os irmãos podem ler. Se for ver os descendentes ali de Jacó direto, era para ser Rúben, que é o primeiro filho, né? Mas ele profanou o leito do seu pai com a mulher do pai dele, né? Então ele perdeu a primogenitura. O próximo era para ser Simeão e Levi. Simeão, depois Levi. Mas eles foram muito violentos, né? Eles praticamente mataram muitos homens numa cidade, né? É isso. E Deus também não aprovou a atitude deles, né? A violência, o assassinato que eles fizeram, e também tirou a primogenitura deles. Então o quarto filho foi Judá, né? Foi o quarto filho. Que aparentemente estava ali, como outros, nem parecia muito, né? Estava com a turma ali, né? Estava ali, né, vivendo com seus filhos, vivendo com seus irmãos. Estava junto com o pai. Mas aí, como a gente está vendo a história de José, a gente sabe a história de José, não vamos contar tudo aqui,
Mas José, né, foi vendido pelos irmãos dele, né? Por causa que José e Benjamim eram os filhos mais novos de Jacó, né? E o pai tem aquela tendência de, né, com 10 filhos, gostar dos mais novinhos, né? Que chegou por último, né? E era o filho da velhice, né? Aí os outros irmãos ficavam assim com inveja, né? E aí o José teve uma visão e contou para os irmãos. Era um pouco inocente também, né? Devia ter guardado para ele. Mas tá tudo no propósito, né? Eu tive um sonho que vocês todos se ajoelhavam e pediam um favor para mim. Daí falou assim, os irmãos dele, olha só esse menino aí, né? Já é um filhinho de papai. E olha o sonho que ele teve, que nós vamos ajoelhar para ele. Ah, não, né? Aí pegou, sequestrou ele, vendeu, né? Com os mercadores. E trouxe a roupa dele molhada de sangue. Falou, pai, ó, o José se perdeu no mato e uma fera deve ter matado ele. Aí o pai, né? Imagina um pai ter uma notícia dessa, né? Teve o luto e tal. Mas na verdade eles venderam, né, José. E sabemos de José, foi para a casa de Potifar. Ele, por toda a injustiça que ele sofreu, um menino novo, né? Sofrendo aquela pressão, vendido. Né? Imagina se fosse um menino de hoje aí, né? E qualquer coisinha já quer, né? Ixi, né? Os Enzo, tô brincando. De qualquer coisinha, né? Imagina, né? Mas ele permaneceu na presença do Senhor e foi fiel que Deus deu para ele e foi se fortalecendo, foi avançando. Deus foi, né, dando bênção para ele. E ele chegou a governar o Egito. Não vou contar a tua história, né? Os irmãos viram. Ele permaneceu no Senhor, o Senhor foi honrando ele. E Deus revelou o sonho de Faraó, né, que ia ter 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E ele sempre honrou a Deus. Ele falou assim, né? Às vezes a pessoa, nossa, você é um irmão que... Não, é tudo que eu tenho é Deus que deu, né? Se Deus me revelar, eu falo. Se não revelar, eu não sei, né? Como que eu vou adivinhar sonho de alguém? Aí os sábios do Egito não conseguiram adivinhar nada, né? Daí o copeiro, né? Eu estava na cadeia lá, lembrei do menino que adivinhou meu sonho. Verdade, eu vivi e o padeiro foi morto, né? Ah, então chama ele lá. Aí ele estava lá já no Egito, 13 anos sofrendo injustiça, em cadeias, né? Mas estava na presença do Senhor. Aí ele falou para Faraó, se Deus revelar, eu falo, se não revelar, eu não sou nada, né? E aí eram 7 vacas magras, 7 vacas gordas, né? Que mostrava que o Egito ia ter muita prosperidade em 7 anos, né? E a terra ia ter muita prosperidade, ia dar muito fruto, mas depois eu vi 7 anos de escassez na terra toda, né? No mundo habitado naquele tempo. E falou assim, ó, se a gente não for sábio e guardar na bênção agora, vai faltar na escassez. Então não podemos gastar tudo, né? Usar tudo. Temos que trabalhar bastante agora, guardar nos celeiros para poder, né, nos 7 anos de vacas magras, que até hoje ficou esse termo, né? Hoje é mais que 7, né? Já passou. Até, né? Nos 7 anos de vacas magras, a gente ter a comida, senão nós vamos morrer de fome. Aí o Faraó falou, então, quem melhor para poder administrar tudo isso é você que tem a visão, né? Você tem o Espírito de Deus, tem sabedoria. Eu não vejo ninguém com isso, olha só, né? De escravo, injustiçado, vendido, virou governador do Egito. E colocou tudo abaixo dele, né? Então essa mensagem fala que o Senhor precisa de administradores na sua casa, para administrar o alimento dele, a comida, para não faltar para os irmãos, né? Então, assim foi. Aí cumpriu-se a profecia, foram 7 anos de muita prosperidade, né? E quando chegou a fome, os outros povos ali não tinham essa visão. Foram, né? Quando bateu a fome, só o Egito tinha comida, os celeiros, né? Aí Jacó falou para os filhos dele, nós vamos ficar aqui olhando para a cara do outro morrendo de fome, né? Vai para lá, para o Egito e compra comida lá, né? Só eles que têm, né? Aí quando chegou lá para comprar, eles não reconheceram José, né? Que foi vendido com 17 e estava com 30. Não, eles não, né?
Acho que tava com aquelas roupas diferentes, nem imaginava, né? Né? Talvez algum dia tenha, nossa, parecido com o nosso irmão, mas sem chance de ser, qual que é a chance, né? Mas José reconheceu seus irmãos. E aí, né, ele queria ver o irmão dele mais novo, né? Que na época tinha 1 ano quando ele foi vendido, Benjamim, né? E que depois disso tudo, contando, né, ele foi vendido com 17, o irmão tinha 1. Ele foi governador com 30. Mais 7 de fome, mais 1 que eles voltaram, ia ter os 23, né? Ele queria ver o irmão mais novo. Aí falou assim, ó, 1 vai ficar comigo, que é a Siquém, né? E vocês vão voltar, eu vou dar comida para vocês. 1 vai ficar comigo, mas eu quero que vocês voltem para lá e tragam mais moço. Quando você trouxer o mais moço, eu libero o Siquém e dou mais comida de novo para vocês. Eles não tinham o que fazer, né? Não tinha muita escolha, né? Aí o Siquém ficou e eles levaram os cereais, as comidas e explicaram para Jacó. Papai, é o seguinte, ó, o homem lá, né, ele falou que dá mais comida pra gente e libera o Siquém se nós voltarmos com o mais novo, que é o Benjamim. Deu Jacó falou assim, não, o Benjamim não, que é meu filho amado, o mais novo, né? E vai que ele não volta. Eu tenho medo, né? Aí nessa situação de pressão, dificuldade, Judá, né, que até aquele momento não era um pouco inexpressivo, né, não falava-se muito dele ali, ele puxou a responsabilidade. Falou assim, não, pai, você vai cobrar de mim se o Benjamim não voltar, né? Você pode cobrar de mim, pode me amaldiçoar, eu vou trazer o Benjamim de volta. Se eu não trouxer, a maldição vem sobre mim. Deu, pai, então confio em você, né? Então mostrou aqui um sinal de crescimento dele, de puxar a responsabilidade. Então essa é a primeira questão que essa mensagem vem trazer luz para nós, né? Uma situação difícil ali. Judá sentado, ouvindo aquele discurso, o pai não queria liberar Benjamim, os outros irmãos não sabiam o que fazer, no fim ia morrer todo mundo de fome, né? Aí pai, o problema não é meu, né? Tô na minha aqui, o que eu tenho a ver com isso, né? O Judá falando, né? Mas ele falou assim, não, pode puxar para mim a responsabilidade. Então, irmãos, a primeira luz que o Senhor quer trazer para nós é que ele precisa de seus filhos com responsabilidade na igreja, né? Que puxe a responsabilidade. Não só que aponte a dificuldade. Para apontar a dificuldade tem muitos, né? A dificuldade ali era a fome e o José queria o filho mais novo. Estava esse impasse, faz o quê, né? Mas o Senhor, para apontar a dificuldade, todo mundo sabe a dificuldade, sabe os problemas, sabe os defeitos. Mas e alguém que traga, que puxe a responsabilidade, né? Então o Senhor estava precisando desses que puxa a responsabilidade, né? Uma vez o irmão chegando em mim e começou a apontar os defeitos, né? Desse irmão, daquele irmão, isso, você devia ter feito assim e tal. Eu falei, beleza. Não vou falar se está certo ou errado. Mas se você está numa empresa e você não gosta daquela empresa funcionar, você pede as contas. Mas se a empresa é sua, você tem como sair? Vai estourar tudo no seu nome, né? Você tem que ficar lá resolver, você é o último a sair. Então não é melhor dar um ombro e a gente junto e diante do Senhor e fazer o Senhor mudar essa situação do que ficar sentado apontando, né, o que é para ser feito? Agora, você é só um funcionário, é só um visitante ou você é membro da igreja, do corpo de Cristo mesmo, né? É seu esse negócio? A igreja é sua? É o que Deus te deu nessa missão? Ou você está apenas observando? Aí veio a luz para ele, né? Oh, não, vamos orar junto, vamos ajoelhar e Deus vai mudar essa situação, se for a vontade dele, que a igreja é dele, né? Então, irmão, o Senhor precisa de pessoas que puxem a responsabilidade. Não só em coisas práticas, né? Claro, essa mensagem, o irmão Pedro fala disso. Como local de reunião, o serviço da igreja é uma questão muito prática. Nós não somos anjos, né? Esse local tem que estar aberto para começar a reunião. Quem é anjo atravessa a porta, né? Então alguém tem que vir no horário e abrir a porta. O local tem que estar limpo, né? O som tem que estar ligado, tem que funcionar. Os irmãos estão ali para tocar, né? As irmãs na classinha preparado as questões, então é coisas práticas, né? E as pessoas veem isso.
Muitas vezes eu não ligava para isso, né? Para as questões assim, pode reunir embaixo de uma árvore, que a igreja somos nós, né? E a gente uma vez dava mensagem, aquelas mesinhas de plástico, bem sem vergonha mesmo, né? Que nem na classinha tem, aquelas mesinhas bem baratinhas. Não precisa de púlpito bonito, não precisa de nada, na verdade, né? Aí as pessoas vinham e falavam assim, nossa, mas não é importante isso aí para vocês? Como vocês estão usando essa mesinha, né? O cara falou uma vez, né? Se essa reunião é importante para vocês, vocês têm que, né? As coisas não são importantes aqui nesse local. Então, irmãos, esse local, isso aqui é para as pessoas. É para as pessoas verem que nós importamos com a igreja dele, né? Então, as pessoas antes de ver o Senhor vão ver nós, não é mesmo? Uma vez um convidado foi na reunião e falou assim, não, é legal a palavra lá tudo tal, mas será que as pessoas levam a sério como deveria ser, né? Ele falou, por quê? Não, porque um chegou, era 9h30, outro chegou 10h30, né? Outro chegou, ficou lá fora conversando, outro não sei o quê. Então, não sei se as pessoas levam a sério como devia, né? Olha só, né? Entendeu? Às vezes, para nós, não tem problema nenhum ficar conversando com o irmão, né? Não é errado, entendeu? Às vezes atrasou mesmo, né? Teve algum problema. Mas as pessoas estão olhando, né? E isso é a parte prática que tem que acontecer para poder o espiritual, né? Então, para acontecer a pessoa vir numa reunião ganhar Cristo, as coisas práticas têm que ser executadas para dar condição, né, do Espírito atingir a vida dela, né? Por exemplo, a pregação do Evangelho é organizada com muita antecedência, né? Tem que ter o lanche, tem que ter a organização das saídas. Então, tem as coisas práticas. E tem a questão espiritual na casa do Senhor, né? Quando você ganha, quando você desfruta, isso nós temos que mudar nossa visão, né? Quando nós sempre encorajamos os irmãos, é importantíssimo a gente de manhã levantar, ler o alimento diário, orar, ler uns versículos, né, e diante do Senhor. E aparentemente aquilo é para você, né? Aquela oração, aquela busca é para o seu crescimento. Mas quando você muda isso, né, uma pessoa crescida o quê? É para sua casa, é para a igreja, né? Então, quando a gente é jovem, solteiro, você ganha para você. Você gasta conforme você quiser, né? Você vive lá. Mas quando você tem filhos, tem responsabilidade, já é para você pensar na sua casa, entendeu? Mesma coisa na igreja. Então, irmãos, aquele desfrute, além de ser para você, é para o corpo. Como que é para o corpo? Quando você ganha uma porção e você vem na reunião e compartilha aquele sentimento, você está edificando a igreja. Você está oferecendo Cristo a Deus, né? Quando você manda uma mensagem que for um WhatsApp na igreja, no grupo da igreja, para uma pessoa, faz uma oração uma pessoa, você está oferecendo Cristo a Deus. Essa é a verdadeira oferta que o Senhor quer. Então, nosso desfrute tem que parar de ser só para nós, tem que ser para a igreja, para o corpo, sabe? Você tem que, né, ter esse cuidado. Os irmãos precisam desse desfrute que eu estou tendo aqui. Eu vou mandar para os irmãos, vou compartilhar, né? Eu tenho vergonha tal, mas o objetivo é muito maior, né? A necessidade é maior. Então, levanta, fala, né, com vergonha mesmo, né? No começo, os irmãos falavam, nossa, quando você fala lá, eu acho que você vai explodir, tão vermelho que você fica, né? Nervoso, você olha para baixo. Assim, no começo é assim, mas depois vai perdendo um pouco, né? E vai indo. Mas o importante é alimentar os irmãos, alimentar as pessoas. E se o Senhor tocou no seu coração, manda para alguém, ora por alguém, liga para alguém, compartilha aquilo, né? Muitas vezes a gente só lembra dos irmãos, só liga para os irmãos para resolver problema, né? Uma vez o irmão ligou para mim e compartilhou o alimento diário do dia. Aí eu falei assim, irmão, muito bom, né, mãe? Eu ganhei isso também e tal. E compartilhei com ele também o que eu tinha ganhado. E aí eu peguei e falei assim, e aí, né? Daí ele falou assim, e aí o quê? Bom, por que você me ligou? Eu te liguei, ele falou assim, por quê? Não, você ligou por causa de algum problema, né? O que aconteceu? Né? Que ele tava lá servindo no lugar lá. O que aconteceu aí? Não aconteceu nada. Daí ele falou assim, então por que você me ligou? Para compartilhar a palavra contigo. Eu falei, nossa, deve haver a luz, né? Olha só, né? A gente só pensa, só liga, só vai atrás quando é para resolver um problema, acontecer algum problema, ou fazer alguma coisa prática, né? Mas e ligar para compartilhar uma palavra? Não é mesmo? Então a gente tem que despertar isso.
E nesses momentos difíceis de pressão, o Senhor nos leva mais à realidade, né? Então isso foi que aconteceu ali. Então Judá, ele puxou para ele a responsabilidade e aí ele voltou para lá com Benjamim, né? Para comprar comida novamente para o Egito com José. E José, quando viu ali Benjamim, ele teve que se tirar até para chorar, né? Imagina você ficar 23 anos sem ver seu irmão, né? Achando que nem ia ver mais, né? E aí ele fez uma situação ali para poder o Benjamim ficar com ele, né? Então ele falou assim, ele mandou colocar uns utensílios de ouro na mala dos irmãos dele, entendeu? Aí despediu tal, aí com uma promessa que ele fez, ele liberou Siquém e Benjamim, mas aí quando eles estavam voltando, os soldados chegaram. Falaram assim, o que vocês fizeram, meu? Depois de tão bem que o nosso, né, o governador tratou vocês roubam utensílios da casa dele, né? Não, não roubamos nada não, pelo amor de Deus. E quem roubou pode ser preso, né? Porque eles tinham certeza que não tinham pegado nada. Mas por os servos deles colocaram de propósito, né? Aí foram abrir as malas, na mala do Benjamim tinha lá uns copos de ouro. Eles rasgaram as vestes e tal, voltaram para José. Pô, então né, como combinado, para cumprir, o Benjamim tem que ficar como escravo, porque ele roubou, né? Aí o Judá de novo puxou a responsabilidade. Olha, eu prometi para meu pai que ele voltava, então torna eu escravo, né? Eu fico no lugar dele, mesmo ele não tendo feito nada, né? Mesmo ele não tendo feito nada errado. Imagine você se dar como escravo para cumprir uma palavra, né? Para honrar o que você prometeu, né? Na casa do seu pai, que não, né? na aplicação à igreja. Então, irmãos, isso mostra alguém com responsabilidade e com maturidade, que puxa a responsabilidade para si, na hora difícil, né? Então, esses filhos que são os filhos maduros que Deus quer contar, entendeu? E puxando um pouco ontem com a mensagem de ontem, né? Não é uma questão só de coragem, questão eu sou o cara, isso está em mim. É questão de Deus estar crescendo em nós. Puxando a história de Abraão, que nós vimos ontem, né? Abraão é conhecido como o pai da fé, mas não foi assim desde o começo. Na verdade, a fé não é um dom. Ó, aquele ali tem fé, aquele ali não tem. Aí você sai na rua e fala, você tem fé? Esse tem, aquele não tem. Aí a pessoa vai achar que é um pensamento positivo, né? Ó, aquele acredita mais, aquele tem mais, né? Tem mais sorte, ou tem mais vontade de fazer. Esse não. Mas na verdade, fé é Deus crescendo em nós. É Deus tem dado a nós. Isso está em 2 Coríntios 3,18, né? E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, né? Vamos ler esse versículo? 2 Coríntios 3,18. E já vai aparecer ali. Amém. Vamos ler o 17 também, por favor? O 16. Começa no 16. Todos são importantes. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Senhor Jesus. Isso é rico demais. Esse é um caminho do Senhor da fé crescer em nós, né? Muitas vezes por mais nós somos convertidos. Quem é o convertido? É quem crê em Jesus, né? É um crente, cristão. Mas muitas vezes nós estamos virados do Senhor. Nós não estamos na presença dele. Nós estamos longe da presença dele, mesmo sendo filho dele, né? Aí, quando vem uma situação difícil de pressão, é o momento que a gente volta ao Senhor, né? Aí, quando a gente volta ao Senhor, não deveria ser só na pressão, mas muitas vezes né?
Mas quando a gente se volta ao Senhor, né, aí ele tira o véu, ele aparece para nós. Nós falamos nas mensagens anteriores, né, os irmãos partilharam aqui, que é muito interessante ver que quando todo mundo sabe, se você for na rua perguntar o que aconteceu com Jesus, falando, ele morreu na cruz, né? Todo mundo sabe contar a história, mesmo sendo ateu, né? Isso está antes de Cristo e depois de Cristo. Mas o que aconteceu no segundo seguinte? Quase ninguém sabe. O que aconteceu, assim, morreu na cruz, entregou o Espírito, o que aconteceu em seguida? A primeira coisa, está lá em Mateus. O véu do santuário foi rasgado, né? Que mostra que o principal objetivo era o homem voltar para a presença de Deus. O homem ter a vida de Deus, e para isso acontecer precisava do sangue, que foi derramado na cruz. Então primeiro veio o sangue para poder acessar a vida, ter a vida, né? Então, só que muitas vezes nós já tocamos em Cristo, recebemos Cristo, mas nós costuramos esse véu. Uma vez o irmão partilhou isso, eu gravei. Nós costuramos o véu de novo. Pelos nossos pecados, pela nossa incredulidade, pela nossa ansiedade, né? Pela nossa incredulidade, pela nossa tá longe do Senhor, o véu parece que nós costuramos e estamos longe do Senhor, né? Mas quando a gente se volta a Ele, o véu é retirado. Irmão, se você se sente, né, um pouco longe do Senhor, por qualquer motivo que seja, né? Você pode se voltar a Ele agora. O véu é retirado. Esse véu foi colocado ali, né? Mas esse véu não é o lugar dele ali. O véu tem que ser rasgado. Ele já foi rasgado. O Senhor rasgou esse véu. E nós temos direito de estar na presença dele, né? O inimigo quer fazer você pensar que você não pode mais, né? Que você errou, né? Que você é um condenado. E, infelizmente, muitas pessoas na rua acham isso. Que ele é um condenado né? Que ele não tem mais jeito, entendeu? Uma vez com os jovens, fizemos um trabalho com os moradores de rua, que eu nunca tinha muito contato, né? A gente ia lá da janta, da sopa, da cobertor, e pregar o evangelho, que é o principal, né, objetivo. A gente ia lá umas 10h30, 10 horas, que é o momento mais frio, que eles já estavam indo para dormir, para fazer isso. Só que eu falei assim, vamos um pouco antes, que 10 horas tá tudo bêbado já, né? Não dá nem para conversar, né? Vamos um pouco antes, que dá para conversar com eles pelo menos. Aí começamos a ir antes, né? Aí minha surpresa, que a princípio eu achava assim, que é quem não tem casa, obviamente, né? Quem não tem condição de ter moradia. Mas 90% ia casa, né? Mas não conseguia ficar em casa mais. E desses 90%, acho que a Mercy tem um contato muito com, né? E desses, muitos eram cristãos. Eu falei, mas como assim você é cristão? Né? Você tem casa, é cristão, você está aqui, né? Não, minha família vem aqui me chamar, eu não quero ir para casa mais, minha filha implora para eu voltar para casa. Aí fui conversando mais. É um condenado pela consciência. Ele era um cristão, ele praticou um pecado, ele não detalhou, mas ele falou assim, eu vou para o inferno. E isso enlouqueceu a cabeça dele, entendeu? Ele enlouqueceu de um jeito que ele foi para a rua e fica andando mole para a rua aí até um dia morrer mesmo, né? Então, condenado na sua mente. Então o inimigo quer fazer isso conosco, talvez não nessa proporção, mas quer você esfriar onde você está, né? Talvez você não fique louco, sair de casa, mas quer te deixar, você pode ir para a reunião, voltar, mas você não tem mais jeito não, né? Você não tem jeito de ser o vencedor, como a Bíblia fala, e você tem, irmão. Nós temos o sangue de Cristo. E graças a Deus, naquele momento, ajoelhamos, oramos com Ele, mostramos na palavra que Ele tinha a salvação eterna, né, dada pelo Pai, e Ele foi liberto. Claro que não de uma hora para outra, né? Que é um trauma muito grande que ele sofreu ali, mas foi... E um deles foi até para o SEAP, depois, né? Fomos tendo comunhão, e ele foi liberto, né? Foi para reunião, tudo. Então, irmãos, o inimigo quer travar nossa mente, quer costurar nosso véu. Mas olha o 17, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, se você se sente preso nesse pecado, nessa ansiedade, nesse problema, quando você volta ao Senhor, seja o que for, o Senhor te liberta, né? Isso é uma impressão. E nessa libertação que o Senhor é o Espírito, aí vem a transformação, que é o 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nesse momento de oração, de entrega, da presença dele, você, né? A glória dele te transforma.
Você não precisa falar nada, você só está na presença dele. A presença dele te transforma. Nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Mas que rico isso, irmãos. Olha essa situação que muda de uma hora para outra. Aconteceu comigo essa semana isso, né? Contei pro Bento, mas isso é um dos problemas, muitos são muitos, né? Um dos. Acordei angustiado, 3 da manhã, né? Dormi, esquece, né? Com uma pressão, muita pressão para resolver. E o Senhor me levou a orar, né? Estava angustiado. E você fica nessa angústia, você vai ter uma tragédia, né? Porque você foi injustiçado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você começar a ficar na mente, nesse caminho, que acontece muito aí, né? Entendeu? Aí ajoelhei diante do Senhor. Tava longe da presença dele, com o véu, né? Preso, como está aqui o versículo. O Senhor primeiro me converteu a ele, né? Aí de prisão o Senhor me levou para a liberdade e me levou para a presença dele, né? O problema está ali, mas agora está na mão dele, né? Tem aquele livro Ansiedade, um livretinho, né? Muito rico, do irmão Timani, que ele fala que nós somos que nem uma obra, né? Uma construção. Então, para passar tijolo de um andar para o outro, hoje tem um elevador e tal, né? Mas antigamente era jogando tijolo, né, Bento? Né? Pega o tijolo aí, jogar para cima, né? Já jogou muito tijolo, né? Então, o que está no segundo andar tem que pegar e jogar para o terceiro. Se ele ficar bobeando com o tijolo na mão, vai vir outro, né? E se ele bobear de novo, vai vir outro. Daqui a pouco o tijolo amontou em cima dele. Então ele tem que pegar e jogar, né? Então, esses tijolos são como a situação do nosso dia a dia. Ela vem sobre nós, elas vão vir, né? Elas vieram para mim, se eu não procurei, entendeu? Elas vieram. Se eu não jogar para alguém, vai acumular em cima de mim. E Deus está pedindo, dá para mim. Põe na minha presença. Isso é para você crescer, né? Dá para mim. Aí na comunhão coloquei na mão dele. Falei, Senhor, só o Senhor pode resolver isso aí para mim. Não, dá para mim. Confia em mim, né? E é isso que Abraão fez. Abraão aprendeu, há muitas, nem estava tendo comunhão no grupo ontem, que por várias situações ele aprendeu que tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Se tem uma coisa muito difícil, Deus fez, que ele ter o filho. E a coisa mais difícil ainda é dar o filho como sacrifício. Falou, não, Deus está provendo, né? Isso que é a fé crescer, entendeu? Então, irmãos, na presença dele, ele nos liberta, a sua glória cresce em nós e ele pega o nosso fardo. E não é só uma questão de o problema vem, o problema vai. É questão da gente crescer nele, crescer em Cristo, né? Compartilhamos até semana passada isso em Olambra. Tem um exemplo, né? Que a gente pode ver claramente isso. Irmãos, não sei se os irmãos já viram esse exemplo, uma figura, né? Que é Deus falando com o marinheiro do navio, numa história, né? Então ele está dirigindo o barco, numa boa, no rio, tranquilo lá. Ele cruza o rio, vê uma pedra gigante, né? Na frente do rio. O barco vai estourar na pedra, não tem para onde ir. E a correnteza está levando para a pedra. Daí qual que é a oração? A oração que ele faz de cara, assim. Tira a pedra, né? É óbvio, né? Tira esse problema, resolve o problema para mim. Aí Deus fala assim para ele, você quer que eu tire a pedra ou eleve o nível do rio? Né? Porque tirar a pedra pode tirar. Daí vai vir outra pedra, mas o nível do rio ficou o mesmo. Mas se eleva o nível do rio, o barco passa por cima da pedra. Mas qual que é a vantagem disso? O rio continua alto, né? Então, irmãos, quando vem as situações para nós, e nós vamos na presença do Senhor, e somos transformados, a situação pode passar, né? Mas o rio continua alto, você aprendeu, você cresceu, né? O seu crescimento, né, aumentou. E Abraão, ele foi crescendo de fé em fé, de glória em glória, a ponto de dar o seu filho, né? E como a gente, né, compartilhou ontem no grupo, né, tá refletindo sobre isso, quem teve mais fé? Abraão ou Isaac, né? Porque pela história da Bíblia, né, pelas datas, Isaac tinha já força e crescimento para poder sair correndo, porque ele que levou a lenha, não foi? Então não era bebezinho, né? Tem meu filho de 4 anos, não sei se consegue levar lenha, consegue levar um pauzinho, né? Então ele devia ter uns 10, 15 anos no mínimo para conseguir levar lenha, né?
Aí você imagine lá, seu pai de cento e tantos anos, vamos fazer um sacrifício, né? Vou fazer um churrasco hoje, né? Vamos fazer, beleza. Mas cadê a oferta? Quando chegar lá, Deus proverá. Tá bom, vamos embora, né? Aí chega lá, começa a amarrar. Daí prepara a fogueira, começa a amarrar na lenha. O que você vai fazer, né? O menino ali com 10, 15 anos. O velho tá louco, né? Eu que vou ser queimado aqui, que isso, tá louco, né? Sai correndo, né? Chuta tudo, sai correndo, empurra, né? Mas ele ficou. Aí não é meio, né, muito interessante isso. Como que ele ficou lá amarrado esperando, né? Porque a fé de Abraão tinha passado para ele também, né? Tudo que Abraão viveu não ficou só para ele, ele passava para sua casa, ele passava para seus filhos, ele vivia a realidade, né, irmãos? Então o Senhor nos chama hoje para viver a realidade, né? A gente está discutindo, compartilhando no grupo, que eu conheço muitos líderes cristãos que o filho é completamente revoltado. E não dá para também a gente ficar, o filho de um, não dá para ficar comparando. Cada um tem sua responsabilidade diante de Deus, né? Mas será que o líder vivia a realidade ou era só de boca para fora, né? Isso que vem ser muita luz para mim, né? Será que eles estão vendo o que eu estou vivendo, o que eu estou falando, né? Então Abraão, ali muito provavelmente a fé dele, ele contava para os seus filhos, contava para sua casa, porque para mim quem tem mais fé foi Isaac do que ele, né? Porque você tem fé para entregar, mas fé para morrer, meu, tem que ser maior, né? É fé para matar ou fé para morrer, né? Acho que a fé para morrer é maior, né? Então, assim, a fé de Isaac era muito grande também, porque Abraão passou para os seus, né? Então, irmãos, o que o Senhor está nos chamando hoje, que eu queria concluir, o que é ser responsável na casa do Senhor? O Senhor está chamando seus filhos para ser vencedor, responsável, ele pode contar, né? Quem que ele pode contar? Ele olha para a terra hoje, quem que eu posso contar? Tem muitos chamados filhos de Deus, né? Que virou até moda um tempo atrás ser cristão, né? É bonito, é moda, tal. Mas quem eu posso contar, né? Eu lembrei lembra do Bucafé? Eu tinha Bucafé em Florianópolis, né? Que eu morava lá. E os pastores uma liderança de pastores lá escolheu o Bucafé para ter reunião deles. Gostaram da proposta, era bem no centro, né? E algumas dessas reuniões me chamavam para participar também. E daí eu ia, né? E era tudo assim, igrejas de 2.000 pessoas, 1.500, 3.000, 5.000, né? E igrejas grandes em número, né? Aí peguei uma certa amizade com ele, uma intimidade, daí ele falou assim, Lucas, você sabe que nós aqui sabe que a minha igreja tem 2.000 pessoas, né? Eu falei, sei. Quanto você acha que eu posso contar? Eu falei assim, quantos são membros que servem ativos mesmo, assim? Quantos você acha que são membros mesmo, assim? Que não vai só de vez em quando, não visita tal? Eu falei, de 2.000? 1.000? Dele, 1.000? Nem 100. Falei, o quê? Falei, a maioria vai 1, 2, 3, para, daí tá vindo outro. Aí vai 1, 2, 3, 4, para, daí tá vindo outro. Então, se olha, tá cheio, mas ali, membro mesmo, tem uns 150, né? Eu estou trabalhando para que os membros cresçam com responsabilidade para poder pegar o encargo. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, então, isso vem luz para mim também. Você é só entre aspas, né? Alguém que só quer visitar ou Deus pode contar com você, né? E essa responsabilidade é com as mínimas coisas do serviço, mas também com a oração, né? E viver a realidade. Porque quando você vive a realidade, você influencia e as pessoas, você nem precisa pregar, as pessoas vê Cristo vivendo em você, sem esforço, né? Não precisa falar muito, né? Como fala lá em Coríntios, Paulo fala, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Olha que rico isso aí, né? Então o perfume, o cheiro, você pode enganar muita coisa, né? Você tá triste, você mostra feliz. Quantas vezes já fiz isso, né? Você sorri, mas mesmo por dentro lá você está super angustiado, né? Muitas pessoas que não tem nada, quer mostrar que é rico para mostrar para os outros. E quem é mais sábio ainda, que é rico, quer mostrar que não tem nada, né? Que é mais inteligente para ninguém pedir nada. Então você disfarça muita coisa, né? Você disfarça quase tudo no mundo aí. Mas o cheiro não dá para disfarçar, né? Quando o cara entra no ambiente, meu Deus do céu, essa cara, né? Por ruim e por bom, não é verdade? Então você põe um perfume muito bom, entrou no ambiente e as pessoas vão ver, né? Agora ficou 2 dias sem tomar banho, vai todo mundo ver também.
Então, irmãos, olha só, nós somos o bom perfume de Cristo. Não é questão de você disfarçar, você aprender a ser cristão, ó, dar um sorriso no rosto para a pessoa ver que você é feliz. Você tem o cheiro de Cristo. Olha que rico isso, né? Então, irmãos, quando a gente tem Cristo na vida, vivendo em nós, as pessoas ao nosso em volta vão ver Cristo. Essa é a verdadeira pregação do Evangelho, né? E só para terminar, vi uma reflexão muito interessante, que a gente luta na terra para ter coisas, né? Isso é o que o mundo manda, ter coisas, ter coisas. Essas coisas vão ficar, né? Que o caixão não tem gaveta, né? Pode ter uma gavetinha. Ele achava que ia. Agora, isso é dissipado. Agora, o que você falou, as pessoas lembram. Por um tempo, né? Nossa, olha, né, aquele irmão partiu, tá, mas olha o que ele falou, né? Até lembra, depois de um tempo. Mas também com o passar dos anos, às vezes vai se esquecendo o que a pessoa partiu falou. Mas o que ela viveu, a influência dela, isso não muda nunca mais, né? Como isso, né? Porque o que ela viveu, ela foi espelho para os outros. E as pessoas passam também, ó, aquele irmão serve daquele jeito, eu vou servir daquele jeito, né? Até de testemunho do irmão, no velório do irmão Ranulfo, né? O que ele vivia, ele influenciou muitos da região dele a viver, e aqueles irmãos estão influenciando seus filhos, e as igrejas estão firmes, estão vivendo o evangelho, por causa de um testemunho de um. E isso tende a não acabar mais, porque vai influenciando as próximas gerações. Então, se você vive Cristo hoje, né, e as pessoas em volta estão vendo isso, eles vão querer viver Cristo também. E as pessoas em volta dele vão querer viver, e isso vai se edificando na igreja, o corpo de Cristo, né? Então isso é rico demais. Então, irmão, o Senhor nos chama hoje para a responsabilidade, como a gente viu essa mensagem, Judá e viu ontem Abraão. E responsabilidade é viver Cristo de verdade. Não, eu quero viver Cristo. Isso não é de vez em quando eu estou mal, né? Isso é para nós, é para todos os cristãos, é para mim, né? Eu vou tomar tal atitude, não porque eu vou buscar o Senhor, não porque, né, eu estou precisando hoje, na reunião quero ir hoje, amanhã eu não quero. Eu quero porque eu tenho responsabilidade de viver Cristo, de expressar Cristo, né? E um filho com responsabilidade, o pai pode herdar as coisas, pode passar, né? Pode dar, né? Eu tenho um sócio agora que tem uma empresa grande e tal, tem 3 filhos. Um eu nunca vi, né? O outro eu vejo uma vez a cada 15 dias lá, e o outro dá o sangue das 6 da manhã às 8 da noite. E tá assumindo posições lá, né? Para quem você acha que o pai vai passar, né? Vai herdar, né? Obviamente, né? Então, o Senhor está chamando cada filho nosso, cada um de nós, para ser responsável, para buscar a crise de verdade e viver a realidade. Amém? O Senhor seja com todos nós semana. Possamos buscar o Senhor com responsabilidade, estando na presença dEle, entregando tudo a Ele. Temos dificuldade, temos lutas, temos pressão, entrega ao Senhor, como filhos maduros, né? Amém? O Senhor é com todos nós. Amém?